Olá, turminha! Vamos lá para nossa aulinha? Pegue lá o seu material e vamos lá, certo? Pegue aí o seu livro Aprender Mais, né? A gente vai fazer uma revisãozinha aí de uns assuntos que a gente já viu, né? E abra lá o seu livro Aprender Mais na página 286, nós vamos ver até a página 290, certo? Então vamos lá começar, né? A gente estudou aí desse bimestre sobre o que? Unidades de medida aí de comprimento, certo? Onde a unidade padrão da medida de comprimento aí é o quê? É o metro, certo? Se eu falar que eu tenho um metro é igual ao quê? 100 centímetros, certo? Ah, eu tenho 100 centímetros. 100 centímetros, então quer dizer que eu tenho um metro, certo? Ah, eu tenho 50 centímetros. 50 centímetros é igual aí a meio metro, certo? Lembra lá? Então, nós temos aí uma atividadezinha para fazer, né, sobre metros. Aí a questão número 1 diz assim, se um metro mede 100 centímetros, lembra? Um metro é igual a 100 centímetros. Quantos centímetros mede? Exemplo, 1,35 m. Você vai fazer a soma e colocar o resultado, certo? 1,35 m é igual a 135 centímetros, certo? Número 2, desculpa, aí tem as outras, né? 1,48 m, você vai fazer a soma. 1,85 m também vai fazer a soma. 1,50 m você também vai fazer a soma. Complete. André mede 1,30 centímetros, ou seja, ele mede 130 centímetros. Paulo mede 1,15 m, ou seja, ele mede aí quanto, né? Quanto que ele mede? José mede 1,50 m, ou ele mede quanto? Ou seja, como é que eu também posso ler, né? O André, 1,30 m, ele mede o quê? 130 centímetros. É a mesma coisa você vai fazer com as outras atividades. A diferença entre a altura de Paulo e José é de quantos centímetros? Você vai pegar a altura do Paulo e a do José e vai fazer a subtração e você vai descobrir qual é. Número 3. Observe os desenhos e complete. No primeiro desenho, né, do lado esquerdo, Marina está medindo o que Marina está medindo? Ela está medindo o quê? A altura, a largura, o comprimento de um tecido, certo? Ela está medindo o tracinho de um tecido, usando o que ela está usando para medir? Aí você vai completar. No próximo quadrinho diz assim, Denise está medindo a de uma pessoa. O que ela está medindo? O que é que ela está medindo? E aí você vai completar, certo? 4. Meça com uma régua em centímetros os lados das figuras geométricas, depois escreva as medidas. O que é que você vai fazer? Você vai pegar uma régua e vai medir aí no seu caderno a distância de cada lado, certo? Você vai medir com a régua e você vai anotar aí no seu caderninho. Cada lado você mede e coloca, certo? Quinta questão. Uma piscina mede 8 metros de comprimento. Quantas vezes um nadador deve ir de um lado ao outro para completar 250 metros? Opa, olha só esse probleminho. A piscina mede quantos metros? 8. Quantas vezes o nadador deve ir de um lado ao outro para completar 250 metros? Então, olha o que a gente vai fazer. A gente vai armar uma continha. Nós vamos dividir esses 258 metros pelo tamanho da piscina. Qual é o tamanho da piscina? 8. Então, olha, nossa continha armada vai ficar assim, 250 dividido para 8, certo? E você vai aí efetuar a continha, né? E aí no seu material. 6. Uma peça de tecido de 30 metros foi vendida em cortes de 3 metros cada uma. Aí, letra A.
quantos cortes resultaram? Quantos cortes deu aí para fazer desses 30 metros, certo? B, vendendo cada corte a R$ 20, quanto se obteve na venda? Então, vamos por parte. Vamos para a letra A. Quantos cortes resultaram? A gente vai fazer o seguinte. Quantos metros foram? 30, né? E eu vou dividir para 3. Por quê? Porque eu tinha um tecido de 30 metros e eu vou cortar ele em pedaços de 3 metros, certo? Então, quantos cortes resultaram? Então, você vai dividir os 30 por 3 e você vai saber quantos pedaços deram, certo? É isso que você vai achar aí, né? Não sei, você vai fazer a divisão. Já a letra B, vendendo cada corte a R$ 20, quanto se obteve na venda? Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o resultado da letra A e vai fazer o quê? Multiplicar por 20, porque cada pedacinho que você vai achar vai ser vendido a R$ 20. Então, você vai pegar o resultado da letra A e multiplicar por 20. E você vai achar o resultado da letra B. Vamos para a questão número 7. Observe os desenhos e complete. A gente tem aí, né, uma malha, né, um desenho aí. E aí ele diz, observe o desenho e complete. Aí diz, se cada lado do quadrinho mede 1 centímetro, quanto mede a linha da cor azul? Então, cada quadradinho desse, ele mede aí 1 metro, certo? Cada quadradinho mede 1 metro. Se cada quadradinho mede 1 metro, quanto mede a linha de cor azul? Então, você vai ver aí quantos metros aí tem, né? Quantos quadradinhos tem aí na malha azul, pintado de azul. Então, essa vai ser a quantidade de metro, certo? Porque um quadradinho aí, né? Um lado do quadradinho equivale ao quê? 1 metro. Aí... E a linha de cor vermelha? Quanto que mede? Você também vai achar, né? Quanto que vai medir a linha de cor vermelha? Só lembrando que cada quadradinho mede 1 metro. Então, você vai contar aí cada lado que está pintado de vermelho para achar o total. Aí, quantos metros a linha de cor azul mede a mais que a da cor vermelha? Ou você vai pegar o resultado da cor azul e vai fazer a subtração da cor vermelha e você vai achar o resultado, certo? E aí a gente vai passar, né, para um outro assunto que a gente também deu, que foi medida de capacidade. A gente sabe que a medida de capacidade aí, né, ela é representada aí pelo litro, pela letra L. Então, para medir líquidos, né, líquido como água, leite, suco, óleo, usamos a unidade chamada o quê? Litro, representado para a letra L. Então, a questão 1 diz assim, assinale com X o que se mede com litro. O que a gente se mede aí por litro? A gasolina, tecido, suco, vinagre, refrigerante, azeite, carne, terreno, água, leite, água, batata. Ou seja, você vai aí marcar, né, tudo aquilo que a gente se mede aí por litro. Questão número 2. Num barril havia 68 litros de vinagre. Foram tirados 15 litros para encher um garrafão. Quantos litros de vinagre ficaram no garrafão? Então, essa é a nossa continha aí de quê? De subtração. Porque eu tinha o quê? 68 e vou tirar 15. Então, você vai armar a continha, né? E vai fazer o quê? A subtração. 68 menos 15. 3. Num barril de 90 litros... No barril, tem aí, né, 90 litros de água. Quero colocar essa água em vasilhas de 3 litros cada. Quantas vasilhas são necessárias para colocar toda a água no barril? Então, essa aí é uma outra continha. Se eu tenho 90 litros e quero passar para vasilhas que só cabem 3 litros, então
eu vou dividir essa água, né, em porções menores. Então, olha lá, vou pegar a minha quantidade de litros, que é 90, e vou dividir por 3, porque é a quantidade que cada vasilha vai suportar, né? 3. E aí eu vou descobrir quantas vasilhas eu vou usar, certo? Quantas vasilhas serão necessárias para colocar toda a água do barril. Questão número 4. Em um barril havia 30 litros de óleo. Esse óleo foi colocado em garrafões de 5 litros e cada garrafão foi vendido a R$ 20. Questão A. Quantos garrafões foram cheios? B. Quanto foi obtido na venda dos garrafões? Então, nós vamos por partes, certo? Letra A. Quantos garrafões foram cheios? O que a gente vai fazer? Eu tinha 30, né, litros de óleo e eu vou dividir esse óleo em garrafões que só cabem 5 litros. Então, ó, desculpa, gente. Então, vou pegar os meus 30 litros, né, de óleo e vou dividir por 5, porque é a capacidade dos garrafões, certo? E eu vou achar esse resultado aí, que é quantos garrafões foram cheios, né? E aí a pergunta da letra B, quanto foi obtido na venda dos garrafões? Bom, primeiro eu tenho que saber quantos garrafões foram cheios. Quando eu achar esse resultado, né, eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar aí por 20, né? Porque esses garrafões vão ser vendidos a R$ 20. E aí, você vai achar o resultado, certo? E a nossa última questão, né? Diz assim, uma vaca fornece 15 litros de leite por dia. Se continuar fornecendo a mesma quantidade por dia, em 30 dias ela fornecerá quantos litros? Então, a nossa continha vai ser o seguinte, ela fornece 15 litros por dia, certo? 15 litros. E se ela continuar fornecendo a mesma quantidade por 30 dias, ela fornecerá quanto? Bom, ela fornece 15 litros por dia, né? 15 litros por cada um dia. Agora eu vou multiplicar esses 15 litros por 30 dias. Olha lá. E eu vou achar o resultado. Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Desejo para vocês bons estudos, um bom dia e tchau, tchau.